Bom dia, nós vamos resolver o problema. Os grampos do pente do grampeador estão colados entre si com uma cola que suporta uma tensão máxima de cisalhamento de 82,7 kPa. Qual o mínimo valor da força F que deve ser aplicada ao grampeador de modo que o grampo seja descolado do pente e passe a percorrer o seu caminho até alcançar a folha? Assuma as partes do grampeador rígidas e despreze o atrito. Bom, então quando a gente aplica uma força F no grampeador, na parte interior dele existe um pente de grampos. E esses grampos estão cada um colado no outro. Essa cola ela tem uma resistência. E essa resistência é dada pela tensão de cisalhamento máxima que ela pode suportar, que no caso desse problema é 82,7 kPa. O problema pergunta qual é o valor da força mínima que deve ser aplicada ao grampeador, de modo que o grampo seja descolado do pente. Bom, para isso, a gente vai raciocinar em cima das equações que a gente pode utilizar eventualmente nesse problema. Então, já que é falado de tensão de cisalhamento, uma equação básica é o cálculo da própria tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é igual à força que está causando o cisalhamento, que nesse caso vai ser essa força F, dividido pela área que está sofrendo o cisalhamento. Bom, se a gente chamar essa tensão da equação de tensão máxima, que a cola pode resistir, a gente vai analisar que nós possuímos o valor dessa tensão máxima e, com relação à área, nós temos a geometria do grampo. Então, a gente pode calcular essa área a partir da geometria do grampo. Por quê? A área que está resistindo ao cisalhamento é exatamente a área lateral do grampo. E nós temos aqui as informações da geometria dessa lateral do grampo. Então, a gente pode calcular essa área. E vai ser essa área que vai estar sofrendo a ação da força F. Então, quando a gente aplica a força F, essa área que está com a cola aplicada, que une um grampo no grampo que está do lado, é exatamente a área que vai sofrer esse cisalhamento. Então, nós temos a área A. Nessa equação, então, fica apenas como incógnita a força F. E essa força F que a gente calcular através dessa equação, ela vai ser exatamente a força F que vai levar ao valor de tensão máxima, porque a gente está impondo isso na própria equação. Ou seja, vai ser o valor mínimo da força que a gente vai ter que colocar. Se nós colocarmos uma força exatamente igual à força F, a tensão vai ser igual à tensão máxima. Então, o grampo vai ser destacado do pente. Se nós colocarmos uma força maior do que F, ele também vai continuar sendo destacado, porque a tensão vai ser maior ainda. E se nós colocarmos uma força menor do que F, a tensão vai ser menor do que a tensão necessária para causar o descolamento do pente. Então, agora, vamos resolver o problema através do procedimento de cálculo. Bom, a gente tem a tensão máxima. Ela é 82,7 kPa. A área é a área lateral desse grampo. Então, essa área ela pode ser calculada assim, com o seguinte raciocínio. A gente pode simplesmente considerar esse grampo como sendo um arame esticado, uma forma esticada. Ele vai ter um determinado comprimento e uma determinada espessura. Essa espessura dele vai ser exatamente a espessura de 0,5 milímetros. Então, a gente tem aqui 0,5 milímetros de espessura. Estou exagerando a espessura em relação ao desenho original, apenas para ficar mais visível. E o comprimento dele vai ser um comprimento que ele é dado a partir da soma de 6 milímetros mais 10 milímetros mais 6 milímetros novamente. Então, ele é a soma 10 mais 2 vezes 6 milímetros, que é igual, na realidade, a 22 milímetros.
E a área, então, é a área desse retângulo. Então, a gente pode escrever a área desse retângulo como sendo igual a 20, que é a base vezes a altura, né? 22 milímetros. Se a gente colocar em metro, a gente vai ter já 22 vezes 10 a menos 3, vezes a espessura, que é 0,5 milímetros, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3. Fazendo esse cálculo, a gente chega até o valor 11 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, essa é a área lateral aqui do grampo. E, finalmente, agora a gente pode calcular a força, porque a gente vai usar essa equação para escrever, então, força. A gente pode passar a área para o outro lado, multiplicando pela tensão máxima. Vai ser igual a tensão máxima vezes a área. E a tensão máxima é dada no problema, é 82,7 kPa. A gente colocar em Pascal, 10 ao cubo Pascal. E a área é 11 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora científica, a gente chega até o valor de 909, aproximadamente 1,7 vezes 10 a menos 3 newtons. Ou 0, a gente pode deixar 3 algarismos significativos. Se a gente deixar 3 algarismos significativos, a gente vai ter que arredondar esse 9. Como tem 7 aqui, a gente arredonda para 10. 0,910 newtons. Então, essa é a força necessária para a gente destacar um grampo do seu pente durante o processo de grampeamento usando o grampeador desse problema. Então, é um problema interessante e ele envolve a determinação de forças limites, né? No caso, a força limite é a força mínima que a gente precisa aplicar para destacar o grampo. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!